Glória a Jesus. Foi o texto que nós lemos. E eu quero tomar por base o versículo 4, que diz assim: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Eu quero nesta manhã, amados irmãos, tematizar esta mensagem: as armas da nossa vitória, orando e jejuando. São as armas da nossa vitória. Orando e jejuando, o apóstolo Paulo, em uma das suas cartas, leva-nos a entender que a vitória do cristão será ou seria uma vida sem embates. Toda a Bíblia prevê dificuldades, adversidades na vida do cristão. O próprio Jesus, em uma certa carta, em João capítulo 16, versículo 33, ele disse: no mundo tereis aflições. Em outro texto, o apóstolo, escrevendo aos Hebreus capítulo 6, versículo 10, diz: a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra as hostes espiritual da maldade nas regiões celestiais. Sendo nosso inimigo um ser espiritual, as armas da nossa batalha não podem ser carnais. Não podem. Não podemos fazer da nossa força a existência do braço contra as trevas. Se estamos em luta espiritual, a nossa arma também tem que ser espiritual. Se estamos em uma guerra, nenhum conflito, o apóstolo Paulo escreveu aos Efésios, o texto que eu citei agora há pouco, fala das armas de Deus, e ele cita uma série e faz uma relação das armaduras espiritual, e ele cita escudo da fé, espada do Espírito, capacete da salvação, couraça da justiça, calçados os pés na preparação do evangelho da paz. Mas essas armaduras são omitidas, melhor dizendo, na presença do nosso Deus. E o grande problema da igreja dos nossos dias é que ela está se revestindo de todas as armaduras humanas, mas a nossa igreja aqui em Rio Largo ainda se reveste das armaduras de Deus. E elas não são carnais, são espirituais. Glória a Deus. Vencer de joelho não se vence só se vence pela oração e pelo jejum. Isso é sobre ela que eu quero falar nesta manhã. É a temática desta mensagem: as armas da nossa vitória, a oração e o jejum. Orando e jejuando são as armas da nossa justiça, da nossa vitória, a oração e o jejum. Glória a Deus. Orando e jejuando para receber a vitória da parte de Deus. Uma vez que toda a Bíblia nos amoesta a orar e jejuar. Os 4 evangelhos que trazem a biografia de Jesus faz-nos entender que um terço da vida do mestre era
permeada pela oração. Em algumas ocasiões a Bíblia revela que ele subindo ao monte, oh glória a Deus, ou indo ao deserto orar no entardecer e reaparecendo no amanhecer, ou seja, orou a noite toda, orou a noite inteira. Louvado seja o nome do Senhor. Uma certa feita, quando os discípulos quiseram aprender alguma coisa com ele, ele disse: tu quando orares, entra no teu quarto e fecha a tua porta e ora ao teu Pai em secreto, e ele que te vê em secreto te recompensará em público. Glória a Deus. Eu quero ouvir Deus falar comigo, mas quantas vezes eu me dirijo para falar com ele? Você muitas das vezes quer que Deus te dê vitória, mas quantas das vezes você entra no teu quarto para falar com o mestre? Numa tarde eu comecei a orar e falar com Deus, falei por 3 vezes e não deixava Jesus falar. Falava, eu só queria falar, eu só queria desabafar e não queria deixar Jesus falar. E no momento que eu me calei, a Jesus disse: agora chegou a minha hora de eu falar contigo, porque você não estava deixando eu falar contigo, mas enquanto você falava eu te ouvia. Agora chegou a minha vez de falar com você. Oh glória a Deus. Muitas das vezes Deus quer falar e a gente não deixamos. Ali eu aprendi que eu tinha que dar um tempo também para ouvir Deus falar comigo. Oh glória a Deus. Daquele dia em diante eu oro e dou um tempo também para ouvir Deus falar. É na experiência, na oração, que a gente vai aprendendo, na intimidade com nosso Senhor, que a gente vai aprendendo. A Bíblia diz que Jó, capítulo 33, versículo 14, que o Senhor fala uma vez e ainda 2 vezes, e os homens não lhe atendem. Falar-lhe a 3 vezes quando cai em profundo sono sobre a cama, mas Deus fala. Em Êxodo capítulo 33, versículo 11, a Bíblia diz: e o Senhor fala com Moisés face a face, como qualquer fala com um amigo. Oh glória a Deus. Número capítulo 7, louvado seja Deus, a Bíblia diz que todas as vezes que Moisés entrava na presença do Senhor, o Senhor lhe falava da arca do testemunho. Oh glória a Deus, da cerca do testemunho. Olha para mim, meu irmão, olha para mim, que eu estou ministrando uma palavra para o teu coração, e Deus diz que quer falar contigo nesta manhã. Ele não parou de falar, ele ainda fala, ele ainda brada ao nosso coração. Agora entenda uma coisa: a melhor maneira de bombardear o inferno não é com jorrão espiritual, com palavras viciadas. A gente acha que ataca o inimigo quando a gente grita bem alto, está amarrado. Essas coisas pentecostal, não dá para amarrar de corda. Oh glória a Deus, está amarrado, não dá para amarrar com cordão. Só se amarra com jejum e com oração. Não se amarra com palavra, mas se amarra com atitude, na obediência, na presença do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Salmo 91, o tempo inteiro na cabeceira da cama ou no estante. Não, meu irmão, isso não prende o inimigo. Louvado seja Deus. Ajoelhe. Quando você se ajoelhar, o inferno vai se incomodar com a tua atitude. Quando você dobra o seu joelho diante do teu altar, o nosso adversário já entende o que é que vem por aí. É porque vai começar a intimidade do terra com o céu, do céu com a terra. A Bíblia diz em 1 Reis capítulo 18, versículo 32, quando Elias está no Monte Carmelo, no desafio contra os profetas de Baal, foi a sua oração que destronou a ação e a idolatria de Israel. Daniel capítulo 10, a Bíblia diz que Daniel entrou numa campanha de oração e de jejum de 21 dias. Oh glória a Deus. E é interessante que quando o anjo responde, traz a resposta da oração a Daniel, ele diz assim: no princípio
das suas orações. Eu fui enviado para trazer a resposta, mas o príncipe do rei da Pérsia, oh glória a Deus, me interpelou, atravessou no meu caminho, e o Senhor enviou Miguel. Eu gosto desse texto, eu gosto dessa passagem. Um dia, um dos príncipes, porque tem gente que acha que Miguel é uma divindade, acham que Miguel é o único anjo que tem força no reino de Deus. Tem gente que até diz assim: Miguel vai do teu lado para te proteger. E o detalhe é: o Senhor enviou Miguel, um dos principais, e ele não é o único, um dos principais que ele ficou de pelejar com o príncipe do rei da Pérsia. E eu vim te trazer resposta nesta manhã para você. Eu vou voltar, porque está subindo o príncipe do rei da Grécia, e eu vou e pelejarei contra ele por causa do teu povo. Quando você entrar em oração e no jejum, você provoca uma reação no reino espiritual. Talvez seja por isso que nós estamos acomodados tanto, sem orar, sem jejuar, porque menos oração, mais acomodação. Só que quanto maior a acomodação, menos vitória alcançada. Deixamos para orar quando as coisas apertam. Aí quando a coisa aperta, vamos orar, que entramos em desespero e fazemos besteira. Dá um toque, tem que dar um tempo para a gente entrar na presença do Todo-Poderoso, do leão da tribo de Judá. Chegou a hora da gente orar, despertar na oração e no jejum. Tem uma história que o rapaz estava de férias, foi fazer uma viagem. A mãe disse: não esqueça de orar. Ele falou: eu estou de férias. Tem gente tirando férias na presença de Jesus. Tem gente que está nem aí mais na oração e no jejum e na comunhão com Deus. Tem gente que não está nem aí mais com a presença do Senhor. Nossa vida precisa voltar ao princípio. Nossa vida precisa voltar ao primeiro amor. Nossa vida precisa voltar à oração, à comunhão. Precisamos regressar aquelas madrugadas, levantar sem saber por que se levantou. Que experiência boa, que experiência gostosa, quando a gente está no melhor sono da madrugada e do nada a gente se desperta, do nada a gente acorda e a gente entende que é o Senhor que está nos acomodando ou nos inquietando para que a gente vá buscar sua presença, e de repente se ajoelha um pouco e conversa com Deus. É essa a arma da nossa vitória. Ela não é carnal, ela é espiritual, ela é poderosa em Deus. Ninguém atropela uma pessoa que vive de joelho, ninguém vence uma pessoa que anda de joelho, ninguém trava uma pessoa que anda de joelho. Oh, glória a Deus. Mas eu quero observar contigo nesta manhã alguns princípios da oração. Agora, pelo amor de Deus, chega na igreja, chega no dia de trabalho, chega no círculo de oração, chega na consagração, dobra o teu joelho e vai orar. Ora ao teu Pai, aleluia. Louvado seja Deus, louvado seja o nome do Senhor. Satanás não respeita FGTS espiritual. Tem gente que pensa que resistir fundo de garantia por tempo de serviço espiritual, oh meu irmão, negativo. Louvado seja Deus. Tem que estar constantemente na presença do Todo-Poderoso. Tem que orar, tem que chorar na presença de Deus. Louvado seja o nome do Senhor, louvado seja Deus. Eu tenho 40 anos de crente, você pode ter 40, você pode ter 100 anos na presença de Deus, mas só se vence com jejum e oração. Só se vence jejuando e orando. Essas são as armas da nossa vitória: jejuando e orando. O
O que põe autoridade é a graça obtida pela oração e pelo jejum. Ore, não pare de orar. Tem muita gente pedindo coisas aos anjos, muita gente dizendo que o anjo vai batizar, que o anjo vai curar. Anjos são espirituais, ministradores a serviço de Deus pela igreja. Jesus disse em João capítulo 15, versículo 16: não vos escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vardes e des fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto perdidos ao Pai em nome, Ele vos conceda. Tudo que nós pedimos ao Pai, Ele concede. A oração é feita ao Pai. João capítulo 16, versículo 23 e 24, diz assim: naquele dia, não me perguntareis, em verdade vos digo que tudo quanto pedides ao Pai, em meu nome, Ele vos concederá. Precisamos ajoelhar diante de Deus. Precisamos ajoelhar diante do nome do Senhor Jesus Cristo. O nome de Jesus é como uma senha de uma conta bancária. Você não tem acesso ao saldo, não faz saque sem a senha. Quando você vai orar, você digita a senha: Deus, eu estou aqui. Deus, eu preciso da tua graça. Deus, eu estou sozinho nesta batalha. Deus, eu quero contar contigo nesta guerra. Sou um pecador, mas eu quero a tua intimidade. Mas Jesus vai na frente, abrindo o meu caminho para me passar. Ele é intercessor e mediador. Paulo diz que é um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus. Quem diz amém? Portanto, precisamos analisar as nossas orações. Veja como é que se dirige ao Senhor em oração. Temos que parar com a ideia que anjos faz e deixa de fazer. Quem faz é o Senhor através da nossa oração. Precisamos parar que homens fazem. Quem faz é o Senhor. Através dos homens somos apenas instrumento de Deus, e Ele usa a qualquer um. Mas quem faz é Deus. Quem restaura é Deus, através da nossa oração. E quando a gente dobra o joelho, quem vai fazer é Deus. Quem opera é Deus. Quem age é Deus. Quem vai cumprir é Deus. Quem vai honrar é Deus. É o motivo de nós estarmos de joelho. Primeiro, orar ao Pai em nome de Jesus. Segundo, dependa do Espírito Santo na sua oração. Dependa dele na sua oração. Primeiro, é bom lembrar que é o Espírito que nos impulsiona em direção à presença de Deus. Paulo, escrevendo a Romanos capítulo 8, versículo 23 ao 27, disse: nós não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Interessante que Paulo acrescenta: e é Ele quem sonda os nossos corações. E é Ele quem, segundo a vontade de Deus, intercede pelos santos. Sabe qual é a função do Espírito Santo na oração? Traduzir a nossa oração. É Ele que traduz a nossa oração até o Pai. Glória a Deus. As nossas orações, as nossas palavras. Veja o que o Senhor diz assim: os vossos pensamentos são menores dos que os meus pensamentos. Porque assim como os céus são mais altos que a terra, assim são os meus pensamentos
estão acima dos vossos pensamentos. A nossa linguagem não atinge a nossa linguagem, a linguagem de Deus. Não alcança a sua soberania. Veja o que o Espírito Santo faz. Ele pega a minha e a tua oração. Veja o que o texto diz. Segundo a minha vontade. Ele pega a minha oração, a tua oração, e leva ao nível da divindade. Ele traduz, coloca a linguagem do Pai. Que coisa linda, que coisa maravilhosa. É a função de um intérprete. É Ele quem intercede por nós. É Ele que vai levando a nossa oração até o Pai. Oh, glória a Deus, que coisa linda. É por isso que o Espírito Santo conhece a tua voz. Deus conhece a tua oração. Deus sabe antes mesmo de você pensar e pedir. Ele sabe de tudo. Ele sabe o que vai acontecer daqui a 10 minutos. Daqui a 1 minuto Ele sabe. Deus sabe qual é o desejo do teu coração. Mas para vencer, para conquistar o desejo do coração, tem que entrar na presença de Deus. Espiritual na oração. E quantas das vezes você não entende por que é que o Espírito Santo vai conduzindo a adoração no nível espiritual profundo, que Ele toma as tuas palavras e passa a orar em você, com você, através de você. Paulo fala disso aos 1 Coríntios capítulo 14, 15, quando ele diz que quando nós oramos em línguas, o nosso espírito, pelo Espírito Santo, ele ora bem. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 2, Paulo diz assim: quem fala em línguas não fala coisas de homens, mas coisas de Deus. É concochichar, é falar em segredo com Deus na oração. E nós não podemos abrir mão disso de quando isso acontecer. É interessante que o apóstolo, em Judas, ele diz, versículo 20, na sua epístola: quando o Espírito, orar no Espírito, ali é o que Paulo conta em 1 Coríntios capítulo 12, de orar em Espírito, orar em línguas espirituais. E a gente não entende, mas o Espírito Santo entende e leva ao Pai a nossa oração. A igreja pentecostal está perdendo essa identidade, estamos nos tornando ecléticos. Nos adaptamos, estamos nos tornando conformes. Mas o Espírito de Deus quer nos ajudar, quer te ajudar, você na oração, e fazer você sentir a tua oração poderosa na presença de Deus. Não existe oração poderosa nem fervorosa, vai da intimidade. Tem coisas que a gente nem fala, mas as lágrimas vai descendo ao nosso rosto e a gente vai sentindo a sua presença, a sua graça. Tem momentos que a gente nem chora, mas com palavras a gente vai sentindo também a presença de Deus. É na presença de Deus que a gente encontra o refúgio e encontra a fortaleza. É na presença do Todo-Poderoso. Ora ao Pai em nome de Jesus. Dependa do Espírito Santo enquanto ora. Diga ao Espírito Santo: eu dependo de Ti, eu preciso de Ti. Sem Ti eu não sou nada. Sem Ti a minha oração não chega ao trono da graça. Eu preciso e dependo da presença do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. As nossas armas não são carnais, não, é poderosa em Deus.
Resolva o que você vai pedir. Veja o que você quer da parte de Deus. Em Tiago capítulo 1, versículo 5 diz assim: quem quer sabedoria, peça a Deus. Peça, porém, com fé, sem duvidar. Sem duvidar. Não falta a fé. Não duvide da tua oração. Ele já falou, peça com fé, sem duvidar. É a pessoa que fica entre dois pensamentos, não sabe o que quer da vida. Pede, quando ganha, não quero mais. Tem pessoas que é assim, dobra o joelho, mas duvida da oração. Será que Deus vai ouvir minha oração? Será que Deus está olhando para mim? Será que Deus lembra de mim? Será que Deus ainda acredita em mim? É óbvio que Deus acredita em você, porque foi Ele quem te escolheu para uma grande jornada. É bem verdade, em Mateus capítulo 7, versículo 7: pedi e dá-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abri-se-vos-á, porque o que pede recebe, e o que busca encontra, ao que bate e abre-se-lhe-á. Tem que pedir, confiante. É orar e quando se levantar dizendo: eu tomo posse da minha vitória. Eu já vejo a minha vitória. É assim que nós temos que confiar, a fé. Interessante, você já parou para analisar que Jesus faz algumas perguntas na Bíblia? Tem um desesperado tal de um cego na beira do caminho, está desesperado, gritando: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus olha para ele e pergunta: que queres que eu te faça? Senhor, eu quero ver. Precisava Jesus fazer a pergunta, o que o cego precisava? Ele poderia pedir outra coisa, é bem verdade. Ele poderia pedir a Jesus: eu quero uma esmola, eu quero uma roupa nova, eu quero um calçado novo. Nós sempre na nossa oração tem que ter base do que nós queremos verdadeiramente. Jesus sabe o que eu preciso, o que você precisa, mas Ele quer nos ouvir. Jesus sabia o que o cego precisava. Ele precisava enxergar. Era o que o cego pedia. Jesus é onisciente, onipresente, onipotente. Sabia o que o cego precisava, mas mesmo assim perguntou: o que queres que eu te faça? E nesta manhã o Espírito Santo está te perguntando: o que queres que eu te faça? Eu sei exatamente o que você quer, o que você precisa, mas o que é que você quer que eu faça? Chegou a tua vez de colocar a tua fé em ação e dizer: Deus, eu quero isso. Não ficar entre dois pensamentos. Será que se eu pedir isso, Ele vai me dar mesmo? O cego não. O cego já foi, já respondendo de imediato. O cego não parou e nem pensou duas vezes para responder para Jesus. Ele não ficou gaguejando. Será, na sua mente, se eu pedir isso, Ele vai me dar mesmo? Senhor, eu quero voltar a enxergar. Eu quero ver. Eu quero ver. Jesus disse: ver. A tua fé te salvou. A fé. A fé que está dentro de mim e dentro de você só vai funcionar na oração e no jejum. Ninguém conquista a fé sem a base da oração. Não vá pedir a Deus sem oração e sem jejum, porque vai ser um pedido atropelado. Não entendi. Você vai se atropelar com as suas palavras, mas quando está na comunhão, que dobra o joelho na presença de Deus e diz: Deus, eu quero que o Senhor faça isso em minha vida.
Só sabe pedir com vontade, com verdade, quem vive uma vida de intimidade com Deus. A multidão andava atrás de Jesus, mas não conhecia verdadeiramente quem era ele. Estava dizendo: Jesus de Nazaré, Jesus de Nazaré. O cego que não andava com Jesus na beira do caminho, já teve uma intimidade com ele. Jesus, filho de Davi. Olha a intimidade. Não anda, mas tem intimidade. Oh, glória a Deus. E a partir daquele momento, Jesus parou. Por quê? Porque alguém lhe chamou de uma forma diferenciada. Porque uma voz só gritava: Jesus, filho de Davi. Era normal. Jesus, filho de Davi. Jesus já sabia que todos estavam gritando em uma só voz, de um só jeito, de uma só maneira. Mas quando um chamou de uma forma, de um jeito diferente, Jesus olhou para si mesmo: opa, alguém está entrando comigo em intimidade. Alguém está tendo comigo intimidade, que está chamando diferente. Oh, eu vou parar, porque eu quero ouvir quem é essa voz. Jesus sabia quem era, mas ele parou e perguntou: traz, manda buscar. E aquela mesma pessoa que disse: cala-te que ele não vai ouvir, cala a tua boca que ele não vai te responder. Tem pessoas que é assim, fica na torcida, não vai conseguir, não vai conquistar, não vai alcançar. Tem pessoas que é assim. Há dois tipos de multidão: a que torce para você conquistar, e aquela que torce para você não conquistar. Só que na multidão aqui só tem um, que é o cego. Conquistou sozinho, lutou, enfrentou barreiras, não desistiu por causa de uma palavra negativa, gritou ainda mais alto: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Sabe o que ele estava dizendo aqui? O cego estava dizendo: Jesus, tira esse miserável da beira deste caminho e coloca dentro do teu coração. O cego estava dizendo: Jesus, lembra de mim agora, me tira desta situação. Oh, aleluia. Jesus sabe o teu problema, Jesus sabe a tua causa, Jesus sabe, conhece a tua voz. Jesus sabe quando você diz: Jesus, tem misericórdia de mim. Jesus sabe, chegou a tua hora, a tua vez de entrar no teu quarto, orar ao Pai em secreto, porque fazendo isto Ele vai te honrar em público. O cego foi honrado em público. Ninguém esperava. Mas quando Jesus para dar vitória, para dar resposta. E nesta manhã Jesus está parando para responder a tua oração. Receba essa palavra. Nesta manhã Jesus parou para te dar vitória. Receba em nome de Jesus. Nesta manhã Jesus parou porque a sua voz foi diferente. Receba em nome de Jesus. Jesus parou porque a tua voz chegou nos ouvidos de Deus. Aleluia. Não desista. Não desista. As armas da nossa vitória: jejuando e orando. Glória a Deus. Aonde está? Quero fazer um convite especial agora. Aonde está a primeira vida que quer entrar na guerra novamente? Que quer entrar na guerra novamente com Jesus? Que quer guerrear não com as armas carnais,
mas quer entrar na guerra com as armas espirituais. Escreva aí: eu quero voltar para Jesus. Não dá para lutar sozinho mais, você sabe disso. Você sabe muito bem que não dá para guerrear sozinho. Você não vai vencer com as forças do teu braço. Você só vai vencer no jejum e na oração. A vitória que você precisa não está do lado de fora, está do lado de dentro. Chegou o teu dia de reconciliar e pegar novamente as tuas duas armas e voltar para a guerra, na oração e no jejum. Aonde está você? Me dê um sinal agora dizendo: eu quero voltar para Jesus. Aonde está a primeira vida para Jesus? Aonde está a primeira vida que quer voltar para os pés do Todo-Poderoso? Aonde está? Aonde está você que ouviu esta palavra nesta manhã e viu que realmente é dependente de Deus, e viu que realmente precisa da ação de Deus? Escreva aí: eu quero fazer uma aliança com Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor com meu Jesus. Escreva aí: glória a Jesus. Aonde está a primeira vida para Jesus?